A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você? Desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha paz, que tenha alegria e que tenha saúde. Que as boas mãos do Eterno estejam sobre a sua vida, toda a sua família, abençoando, guardando, em nome de Jesus. Hoje eu quero meditar com você. Nós vamos estudar um pouco a Bíblia Sagrada. Eu não sei por quanto tempo, 40, 50 minutos, eu não sei. Mas vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Eu quero ler um versículo que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15 e o versículo de número 52, está escrito assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eu quero orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nos dê graça e sabedoria, Pai, para ministrar a Tua palavra neste momento. Vamos falar de algo maravilhoso, algo mais importante que existe na face da terra, a palavra mais poderosa que há, que é a palavra do Senhor nosso Deus. Que esse ensino, Deus, possa ser edificado em muitos corações, que Teu Espírito Santo, Deus, venha trabalhar profundamente, convencer do pecado, da justiça e do juízo. E eu peço graça, sabedoria para ministrar, meu Deus, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em Cristo Jesus, eu quero falar acerca do arrebatamento da igreja, da volta de Cristo Jesus. Paulo aqui ensinando que vai ser num abrir e fechar de olhos, muito rápido, porque a palavra arrebatamento quer dizer tirar com força, rápidos, no grego. Então vai ser num instante. Não existe coisa mais rápido do que um abrir e fechar de olhos. Assim vai ser a igreja de Cristo Jesus, tirada daqui da terra. E aqueles que tiver preparado subirão. Aqueles que não tiver preparado, infelizmente, ficarão. E hoje nesse estudo eu quero falar de alguma coisa. É claro que não dá para falar todos os assuntos, daqueles que se tiver na prática vão ficar, mas alguma coisa nós vamos estudar. Infelizmente, no momento da volta de Jesus, se nós estiver nessa prática, nós vamos ficar. Porque não vai dar tempo de consertar na última hora, nem de pensar não vai dar tempo. Se estivermos preparados, subiremos. Não vai dar tempo de se preparar no momento. Vai ser muito rápido. Paulo aqui então estava ensinando que vai ser muito rápido. Agora eu quero meditar com você em alguns fatos. Se nós estivermos cometendo no momento, nós podemos ficar. Paulo, ele falou de alguma coisa que poderia perder o reino de Deus se continuasse nesse ato. E se continuar, infelizmente, perderemos o reino de Deus. Na primeira carta do apóstolo Paulo, aí mesmo, no capítulo número 6, versículo 9 e o versículo 10, e eu quero até ler aqui
para o nosso estudo ficar verdadeiramente enquadrado na palavra de Deus, está escrito assim o versículo 9 do capítulo número 6. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É um estudo muito forte, porque é a palavra de Deus que está em ação. Mas tem um remédio para tudo isto. Me acompanhe até o final. Jesus te ama e quer te ensinar. Ele quer falar com você. Ele quer ensinar. Porque a Bíblia Sagrada é como uma bula. Quando você compra um remédio, tem a bula que você olha, você lê a forma correta de tomar, de usar aquele medicamento. E aqui também está a bula que nos leva até o céu. Se nós fizermos como manda esta bula sagrada, nós vamos entrar no céu. É muito importante a Bíblia Sagrada. Paulo aqui então estava nos ensinando que os injustos, eles não herdarão o reino de Deus. Porque tem muitas pessoas que não faz parte de uma classificação daquilo que vamos falar. Nem todas. Mas às vezes algumas servem para mim, servem para você. Os injustos são aqueles que violam o direito do outro. Então, ele é contra a justiça. Ele é injusto. Esse tal, se não se converter, se não se arrepender, ele não vai entrar no céu. Outro nome que Paulo cita, os devassos, pessoas imoral, pessoas vergonhosas nos seus atos, nas suas ações. Então este, infelizmente, se não se converter, não vai entrar no reino de Deus. Os idólatras, aqueles que cultuam ídolo, que dá a sua homenagem, a sua honra a ídolos. Ele tem os seus deuses no seu coração, e o Senhor Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, quando você está cultuando um louvor, hoje tem louvor, e falo o nome, hoje tem um louvor a São Sebastião, um exemplo, hoje tem louvor a São Miguel. Então são culto dando homenagem a outro, isto é idolatria. Então está cultuando a ídolo. Então, infelizmente, essas pessoas dentro da Bíblia Sagrada não herdarão o reino de Deus, porque o próprio Jesus disse: cultuará somente ao Senhor Deus, adorará somente a Ele e só a Ele servirá. Próprio Jesus, Ele sendo Deus, nos ensinou. Também tem outro tipo de idolatria, que é adorar ídolos. O exemplo, você faz de um cantor o seu ídolo, você faz de um jogador de bola o seu ídolo, você imita ele, você compra tudo que pertence a ele, que ele lança na mídia. Um exemplo, você é apaixonado por ele ou por ela, se torna uma idolatria. Então, esse tal, se não se converter, não vai entrar no reino de Deus. E outra coisa, os efeminados não vai entrar no reino de Deus. Bastante delicado esse assunto, nós temos que falar. Efeminado é um homem muito delicado, o seu jeito sensual de ser. Ele não é mulher, mas ele quer ser mulher.
ele quer falar como mulher, ele quer vestir como mulher, ele quer andar como mulher, ele quer fazer o gesto de mulher. Então este é efeminado. Então, se não se converter, infelizmente não vai herdar o reino de Deus, porque isto é abominável ao Senhor, porque Deus fez homem e mulher, Deus criou macho e fêmea. E outra coisa também que não vai entrar, os sodomitas, é o homossexualismo. Tem muito em nossos dias. É um ato sexual entre indivíduos do mesmo sexo. Um exemplo, homem com homem. Até hoje se casam, moram juntos, têm relação. Então isso também é abominação ao Senhor. E o que pratica essa sodomia, infelizmente não vai herdar o reino de Deus. As pessoas que praticam esse ato, infelizmente. Também os ladrões. Ladrões são aqueles que furtam, aqueles que vão atrás, aqueles que planejam, que arrombam. Então são ladrões, esse tipo de pessoas também, se não se arrepender, se não se converter, não vai entrar no céu. E também os avarentos, muito importante isso aqui. Avarentos são aqueles que é obcecado por acumular dinheiro, só pensa em dinheiro, só pensa em ficar rico. O dinheiro é um Deus para ele. O próprio Jesus ensinou em Mateus capítulo número 6, versículo 20, 22 em diante, que aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Se o seu tesouro está em Deus, está no céu, então o seu coração está no céu, o seu coração está no Senhor. Mas se o seu tesouro está no dinheiro, então o seu coração está no dinheiro. Eu acho lindo que ele disse assim, versículo 24, que não podeis servir a dois senhores, há de amar a um e odiar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus poderia dizer assim, você não pode servir a Deus e ao diabo. Aí ficaria muito fácil a resposta. É claro que ninguém ia falar que, não, eu quero servir a Deus, o diabo não. Mas ele colocou Mamon, porque Mamon é riqueza, Mamon é dinheiro, e Mamon é um senhor, Mamon é um Deus, porque ele mesmo diz, não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então o dinheiro é um Deus, a riqueza é um Deus, se você deixar dominar pela riqueza. Então esses tais, se não se converter, se não se arrepender, se não servir somente a Deus, não herdará o reino de Deus. E outra coisa que me chama a atenção, e muitas pessoas, eles tentam explicar da forma deles, os bêbados não herdarão o reino de Deus. As pessoas falam assim, mas eu não bebo de ficar bêbado, eu bebo só um golinho, só socialmente. Mas um pouquinho de fermenta leveda toda a massa. E Jesus, ele diz no seu evangelho, em João capítulo número 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus liberta uma pessoa, ele não deixa de beber muito para beber pouco. Ele é liberto totalmente, verdadeiramente ele é liberto. Há uma libertação, uma transformação. Então não tem como, eu não bebo muito, eu bebo só um pouco. É sinal que ele não foi liberto. E tem pessoas também que ficam assustadas quando uma pessoa tira a sua própria vida, quando uma pessoa suicida. E tem muitas pessoas que estão suicidando aos poucos. Está vendo que a bebida está fazendo mal para ele, sabendo que o cigarro está fazendo mal para ele, sabendo que as drogas estão fazendo mal para ele, que ele está morrendo aos poucos.
ele está suicidando aos poucos, mas continua. Porque todas as coisas continuam de pouco, mas vai aumentando pouco a pouco. E também porque o próprio apóstolo Paulo, ele disse assim que Deus, aquele que destruir o templo do Espírito Santo de Deus, que somos nós, Deus também a destruirá. Se você destruir o seu corpo com as drogas, com o alcoolismo, com o cigarro, você está destruindo o templo de Deus, porque o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, se nós estivermos nessa prática, infelizmente, Deus vai nos destruir e nós não vamos herdar o reino de Deus. É muito sério, mas é uma realidade. E também os roubadores, eu falei de ladrão. Ladrão é aquele que vai atrás, aquele que assalta, Mas os roubadores aqui é aquele que não devolve, aquele que comete fraude, é aquele que ele tem que devolver algo para alguém, mas ele não devolve. Ele é um roubador, ele está roubando. Então ele não herdará o reino de Deus. Ele não vai atrás para roubar, mas ele tem que devolver algo que não pertence a ele, que veio nas mãos dele, que está no poder dele, mas ele não devolve. Então ele é um roubador. Se ele não deixar de praticar essa prática, ele não vai herdar o reino de Deus. Também tem os maldizentes, aqueles que falam mal de todo mundo. Esse também, se ele não parar, se ele não se converter, deixar de falar mal de todo mundo, de maldizer todo mundo, infelizmente, ele não vai herdar o reino de Deus. Mas eu acho lindo, maravilhoso, que para tudo isto tem uma receita, tem algo maravilhoso aqui mesmo onde nós lemos, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Olha que o apóstolo Paulo, ele disse aqui, que ele disse assim, 1 Coríntios 6, versículo 11, estava dizendo para a igreja onde nós lemos, e é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Paulo estava dizendo assim para a igreja, alguns de vocês, meus irmãos, eram assim. Alguns de vocês estavam nessas práticas, esta lista tão grande que eu li aqui para vocês. Mas hoje não. Hoje vocês são justificados, vocês são lavados, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Então não importa se você está praticando, você não pode permanecer no pecado, você tem que se arrepender e converter ao Senhor para que seja pagado os seus pecados. Nós continuamos pecando? Sim, mas temos uma fonte onde nós lavamos os nossos pecados, que é no sangue de Jesus Cristo. E eu quero agora também meditar com você em Apocalipse capítulo número 21, versículo 8, aonde João também, naquela visão linda, conversando com o próprio Jesus, ele fez uma lista grande também aqui das pessoas que vão ficar de fora. Ele disse aqui que os tímidos também não vão entrar no reino de Deus. Mas o que é uma pessoa tímida? Não é aquela que tem vergonha de falar em público. Não. Tímido aqui, que a Bíblia nos ensina, são aquelas pessoas que têm vergonha de assumir a sua fé. Ele nega Jesus. Se ele está vindo para a igreja, se alguém perguntar, você é crente? Não, não sou não, só estou indo só. É porque a minha esposa vai, é porque o meu esposo vai, então eu estou indo, mas Deus me livre, não sou crente não, nem não gosto deles. Está negando Jesus. Então são pessoas tímidas diante de Jesus.
diante da sociedade nega Jesus. Então o próprio Jesus disse assim: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também envergonharei aquele dia diante do meu Pai que estás no céu. É algo maravilhoso para nós pensar. Ele diz também: os incrédulos, aqueles que não crer, têm dúvida, infelizmente não vão herdar o reino de Deus. Também os fornicários. Os que é fornicários? Fornicários são aqueles, um exemplo, fornicários são os jovens que estão tendo relação um com o outro, que não são casados, eles estão em fornicação. Se continuar dessa forma, infelizmente vão ficar de fora do reino de Deus, não vão entrar no céu. Ou se não, um homem casado com uma moça solteira, ou uma mulher solteira, então isto é fornicação. O adultério é diferente, o adultério, o pecado é o mesmo, mas o adultério é um homem casado, ele sendo infiel no casamento e traindo a sua esposa com outra mulher casada, ou vice-versa. É um casado tendo relação ilícita com outra mulher casada. Isso chama-se adultério. E fornicação é dois jovens, ou um homem com uma moça que é solteira. Então, se continuar assim, infelizmente vai perder a salvação. Também os feiticeiros. Muita gente diz assim: eu não acredito em feitiço. Mas o feitiço existe, porque senão o próprio Jesus, ele não estava dizendo, para João escreve aí, que os feiticeiros não vão entrar no reino de Deus. Feiticeiros são os bruxos, os macumbeiros, os benzedores, esse tipo de pessoas, se não se converter, não vão herdar o reino de Deus, infelizmente. Mas tem algo maravilhoso para nós aqui. Hoje nós estamos aí vivendo dias que nós precisamos de fazer muitas coisas para ficar livre desse vírus aí. Mas o pior vírus que existe é o vírus do pecado. De todas essas coisas que eu falei aqui um pouco. Mas tem uma coisa: pessoas com esse tipo de vírus que eu falei aqui, já foi feito para ele ficar livre disso antes da fundação do mundo, porque Jesus morreu antes da fundação do mundo. Então o remédio para esses tipos de vírus aqui, o pecado que impede o homem de entrar no céu, de entrar na glória juntamente com Jesus, já foi realizado antes da fundação do mundo. E essa vacina agora contra esse pecado, ela se manifestou há mais de 2000 anos atrás, através da morte de Jesus, através do sangue de Jesus Cristo. E não importa o tipo de vírus que você está, o tipo de pecado que você está neste momento, aceita esse sacrifício. Aceita o sangue de Cristo Jesus na sua vida. Aceita aquilo que Ele realizou por você na cruz. E fica livre desse vírus que vai te matar e vai te impedir você de entrar no céu. A vacina já foi realizada através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero, neste momento, eu vou parar por aqui, eu vou terminar, para que o vídeo não fique muito longo, mas eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que te ajude, pedir a Deus que você entenda esta palavra, em nome de Jesus. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu te dou graça, te louvo por tudo. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus, Pai,
nos abençoa cada dia mais. Deus nos dê graça, sabedoria a cada dia. Abençoa esse irmão, essa irmã, Pai, que ouviu a ministração da Tua palavra. Que o Senhor Deus possa tocar de uma forma linda, maravilhosa e gloriosa. Pai, que Teu Espírito Santo trabalhe de uma forma linda. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, em Cristo Jesus. Olha, se você ainda não inscreveu nesse canal, me ajude. Eu sou carente. Inscreva aí, dê um sinal aí, dê um joinha aí e divulgue esse canal. Vamos juntos levar a palavra do eterno Deus. Me ajude, eu peço a você encarecidamente, inscreva-se neste canal. Deus abençoe a sua vida grandemente por onde andares e tenha fé que a vitória é nossa em nome de Jesus. E a bênção de Deus, ela é grande sobre a sua vida. Deus te abençoe, fique na paz.